Eu sou Luiz Henrique Laface e estarei introduzindo esse trabalho. Esse trabalho tem por objetivo identificar as dificuldades encontradas pelos professores e docentes em sala de aula de alunos que possuem transtorno de espectro autista pós a pandemia. Iremos analisar a metodologia utilizada por esses profissionais em sala de aula, identificar as limitações, buscar melhorias no aperfeiçoamento de métodos a serem utilizados. No primeiro capítulo, iremos abordar a trajetória das políticas de formação dos docentes, de modo geral, para visando a inclusão dos alunos autistas nas escolas. Em seguida, falaremos da metodologia utilizada no trabalho, que será por pesquisa de campo, através de entrevistas com professores do ensino fundamental. Essa pesquisa tem o objetivo de entendermos como ocorre todo o processo de aprendizagem em sala de aula, uma experiência vivida desses docentes no aprendizagem com as crianças, as dificuldades encontradas no contato das crianças que não possuem o transtorno com crianças que têm o transtorno. A nossa motivação é buscar informações visando o entendimento sobre o assunto, compreendermos a inclusão desses alunos diante de suas limitações e entendermos o papel essencial dos professores nesse processo. Nesse sentido, buscamos avaliar diferentes metodologias de abordagem para o conhecimento e explanação dos professores. Utilizamos pesquisas bibliográficas e descritivas documentais para a elaboração de capítulos desse trabalho, a fim de direcionar uma melhor abordagem nos conteúdos. Iremos buscar informações do processo de aprendizagem com aulas didáticas, conteúdos teóricos, métodos de ensinos e elaboraremos um questionário com as experiências dos professores que lecionam para as crianças autistas. Essa pesquisa deve contribuir para os docentes e pessoas que buscam um melhor entendimento sobre o transtorno espectro autista para as crianças no ensino fundamental. Meu nome é Angeli Santana e eu vim explanar um pouco sobre a história do transtorno espectro autista, né, que hoje é o TA, né, que tem essa sigla. Esse transtorno, na verdade, assim, hoje o pessoal acha que ele é novo, né, foi descoberto agora, e na verdade não é. Ele vem sendo estudado desde 1929, então assim, ele é bem antigo. E na década de 1943, o Leo Kanner, ele fez uns estudos de caso, né? Porque assim, estudo de caso por causa dos comportamentos que as crianças tinham. E ele acabou acreditando e colocando no seu estudo que esse comportamento era porque as mães eram frias, não tinha diálogo, não tinha contato com a criança. Então, isso gerou bastante problemas, né? A mãe ela acabou, como não sabia lidar com esses estudos, teve mães que se suicidou, teve mães que deu crianças embora. Isso gerou muita confusão das demais pessoas que se deparavam com o problema, né? Então, na década de 50, de 60, de 70, existiu vários estudos. E aí, nas pesquisas, o Temple Grandin e o Michael Huttig, ele informou que na verdade foi descoberto 4 tipos de problemas, assim, né? Identificou que eram os problemas sociais, comportamentais, que eram compulsivos ou cognitivos, os atrasos em comum, né, que se tinha, e eles identificaram que isso começaria a se verificar 30 meses nos 30 meses de vida da criança, né? E com isso foi lidando e se entendeu que, na verdade, o transtorno espectro autista, ele é comportamental, né? Ele é na fala, não interagir, né? E não é culpa da mãe, que a mãe, ela era fria, não tinha esse contato com a criança, né? Então, com vários estudos,
foi se aprimorando e foi entendendo-se que o transtorno do espectro autista, na verdade, tem sim a parte comportamental, mas aí tem os seus graus, né? Que é o grau leve, o grau médio e o grau grave. Em que o leve, ainda você consegue lidar com a criança, você consegue conversar, ele consegue interagir melhor. O médio, ele já parte mais, você consegue ter esse contato, mas ele parte um pouco mais para agressividade. Então, assim, você não consegue, você consegue ainda lidar, mas assim, com dificuldade. O grave já não, a criança ela é bem agressiva, podendo se machucar o próximo. E aprendemos que nesse decorrer do tempo, o transtorno de espectro autista é tentar entender como lidar, que esse é um obstáculo que se vem há décadas, né? Até mesmo porque como lidar com uma agressividade, como lidar para não machucar a criança, para a mãe ter a paciência, entender o que está ocorrendo com o seu filho, né? Então, se fala também que nesse decorrer do tempo, melhorou muito a visão da população, de como, dos médicos, dos profissionais, de como lidar com esse tipo de situação, né? Aí as pessoas foram tentando buscar as informações, aprender, ir a fundo e entender que isso é um transtorno, né? Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa de outro familiar, e sim que é uma síndrome e um transtorno que precisa ser cuidado e precisa ser visto de uma forma mais leve, de ter um entendimento para que você não prejudique o desenvolvimento da criança. No entanto, em 2007, a ONU, 2 de abril mais ou menos, a ONU deu a nomenclatura do TA, que é o transtorno de espectro autista, né? Ainda existem muitos desafios, existem várias situações que precisamos aprender para lidar com a criança. Então, assim, a criança realmente precisa de amor, de carinho, de atenção, e os adultos precisam também entender e buscar conhecimento sobre o caso, buscar entendimento para lidar com a situação. Então, assim, deixo aqui essa história. Existem várias facetas ainda que, assim, precisa ser descoberta, mas já demos um grande passo em como lidar e saber e aprender, né, com situações que a gente vai se deparar no decorrer do tempo. Seja você como amigo do familiar, seja você como pai, seja você como mãe, para ajudar a criança e ajudar ela a se desenvolver com o tratamento, com o tratamento adequado, a criança consegue ter uma vida normal, uma vida tranquila na medida do possível e as pessoas entender que isso é um transtorno, né? Não é frescura, não é porque a criança não tem uma educação, e sim porque ela se desenvolveu dessa situação e precisa de uma atenção melhor, uma atenção mais minuciosa para que ela consiga se ter uma vida normal. Olá, meu nome é Rosicleide e vou falar sobre a metodologia, explanando sobre as dificuldades do professor em sala de aula e a inclusão dos alunos com transtorno de aspecto autista. O objetivo da educação escolar deve estar no processo de aprendizagem. As crianças com autismo nem sempre conseguem acompanhar as atividades exigidas pelo professor. A sensibilidade de incluí-lo como
no convívio com os demais alunos. E de acordo com o SESAC, o professor inclusive prepara suas aulas e desenvolve as atividades em sala de aula, respeitando a diversidade humana e as diferenças individuais de seus alunos, acrescentando a isto o cuidado de proporcionar condições para o atingimento dos objetivos individuais. E eu estarei falando sobre a discussão do nosso trabalho. Após a escolha do tema, eu fiquei responsável por realizar a entrevista com a professora Keila Maine. Ela é professora do 5º ano C da escola Maria Malzone Rocha Leite, que é a escola daqui de Mutuca, que escolhemos para realizar o nosso trabalho. Além da entrevista, eu também tive a oportunidade de participar das aulas da professora Keila e também pude ver assim, a forma como ela cuidava e ensinava o aluno autista, sempre atenta às necessidades, sempre incluindo ele quando necessário. Também tive a oportunidade de conversar com a professora Jaqueline Capel, que é a professora responsável pelo apoio pedagógico da Escola Maria Luísa. Pude ver como ela auxiliava a professora Keila e também como ela auxiliava as outras professoras e as outras crianças da escola. Graças às perguntas da entrevista e às participações que eu tive na aula dela, e também de buscas pela internet, o nosso grupo ele conseguiu entender e se aprofundar nas dificuldades que os professores lidam diariamente ao ensinar o aluno autista. A adaptação do aluno, a sua sensibilidade, fixar rotina e aumentar a sua independência. Algumas estratégias usadas e escolhidas pela professora Keila são a divisão da sala em grupos, uma estratégia que permite a inclusão de todas as crianças e que também facilita a aprendizagem de todos os alunos. A criação de uma rotina para a classe, pois autistas costumam se irritar com mudanças bruscas, a adaptação de alguns materiais didáticos, o auxílio da professora de apoio pedagógico e também a participação deste aluno na sala de recursos multifuncionais, que tem como principal objetivo o desenvolvimento mental e emocional do aluno com TEA. O apoio da escola também é necessário para que o ambiente se torne favorável ao aluno autista. O educador, ele deve sempre se adaptar ao currículo, simplificando a necessidade do aluno e mantendo sua rotina. A inclusão escolar de pessoas autistas, ela requer uma sensibilidade e conscientização por parte da comunidade escolar, ao promover o entendimento das características do autismo e das necessidades específicas dessa criança. Podemos construir um ambiente educacional mais inclusivo e que traga uma aprendizagem de ensino. Meu nome é Ana Chaves, eu vou falar sobre as considerações finais do trabalho e agradecer a todos que participaram. Neste trabalho geral em si, foi visto como nem sempre a inclusão social tenha um bom resultado para os alunos do TEA, que é o transtorno aspecto autista. Os professores têm dificuldade, sim, em mudar seus métodos de trabalho, em dar mais atenção aos alunos com TEA, mas é importante ter um espaço especializado para ajudar esses alunos, que não depende somente de especialização e vontade de ensinar, necessita também de espaço especializado, de materiais didáticos que aumentam as condições para um melhor aprendizado. As professoras aprenderam que alunos realizam as atividades em grupo para aprender. Elas também ajudam os alunos com suas dúvidas, dificuldades. Isso é importante para ajudar os alunos com autismo, mas nem sempre todas as escolas têm o que é necessário para ajudar esses alunos. As professoras entrevistadas observaram como esses alunos, em especial, aprendem e, além de realizar a socialização em grupo, trabalham juntos para aprender.
O objetivo era ajudar as professoras a ensinar melhor esses alunos. É o que o desenvolvimento social cognitivo desses alunos precisa de mais do que a escola pode oferecer. Precisamos criar um ambiente escolar que ajude esses alunos a se interagirem e a participarem ativamente na sala de aula com seus colegas. Assim, todos os alunos poderão aprender de forma melhor. Podemos argumentar que esse trabalho dos professores, as mudanças no ensino, auxiliaram positivamente na inclusão do aluno com o autismo na sala de aula. É importante criar uma relação de confiança, respeito com o aluno, para que ele possa aprender melhor. Os professores estão trabalhando para incluir os alunos com autismo na sala de aula, mas ainda há muito a ser feito. Eles precisam se atualizar constantemente e contar com a ajuda de uma equipe para lidar com os desafios no dia a dia.